Código de Defesa do Consumidor completou 18 anos e, desde a sua criação, se tornou o principal instrumento de regulação das relações entre o consumidor, ele é a parte mais frágil desta relação. Então, toda vez que o consumidor se sente lesado, ele deve buscar os seus direitos, sim. Isso é fato. Mas nós vemos que, por falta dessa informação, mesmo com 18 anos do Código, muitas são as pessoas que não têm essa orientação. Nós temos aí a briga consumidor com empresas de saneamento básico, de água, telefonia, mas também os bancos não ficam atrás. E as tarifas bancárias, as famosas tarifas bancárias? De forma alguma, essas ficam fora dessa briga, desse litígio. Inclusive, os próprios bancos tentaram, há pouco tempo, com que os bancos não fossem incluídos junto ao Código de Defesa do Consumidor para serem reclamados. Eles queriam sair dessa esfera, desse juizado especial. Mas o Supremo decidiu que não. A relação de consumidor, de cliente-consumidor dos bancos, é uma relação voltada, ligada ao Código de Defesa do Consumidor. E nós vemos com relação às tarifas bancárias, que hoje, a partir do dia 30 de abril deste ano, houve uma padronização. Então muitas pessoas falam que não melhorou nada, mas nós observamos que houve uma grande melhora. E diga-se de passagem, quer dizer, eu e mais 4 deputados apenas que lutamos na Câmara dos Deputados no final do ano passado para que houvesse uma mudança junto a essa postura dos bancos com relação às tarifas bancárias. Mas houve certamente um confronto com os interesses bancários, para que não fosse incluído. Exatamente. Tanto é que essa resolução ela não veio atingir plenamente o que nós estávamos pleiteando pelo povo. O parágrafo 3º do artigo 52, que era justamente aquele que previa essa abusividade com relação às tarifas bancárias. Por que ele fez isso? Então é a pergunta que a gente deixa no ar, mas quem tem inteligência já sabe a resposta. Corre atrás, né? Mas muita gente, deputado, sabe que tem o seu direito de reclamar e às vezes não procura os seus direitos, não vai em busca da conquista dos seus direitos, até porque não sabe, não tem ideia de onde procurar para melhorar, para reclamar, para ir em busca daquilo que é seu. Qual a saída? A saída, João, é a seguinte: o consumidor de produto ou de serviço que se sente lesado nos seus direitos, ele deve procurar o SAC dessa empresa, dessa fornecedora de produto ou serviço. Serviço de atendimento ao cliente. É o primeiro ponto. Tentar resolver na esfera administrativa esta relação. Então nós vemos que nesse primeiro contato com o SAC não resolveu, a pessoa pode, ela não deve, ela pode procurar o PROCON. Para que o PROCON, também na esfera administrativa, tão somente administrativa, ele possa emitir lá um cadastro de informação preliminar, em que vai constar todos os problemas que essa pessoa está apresentando. E também vai fazer um contato com o fornecedor do produto ou serviço para que esse possa ir ao PROCON para poder tentar resolver a questão. Diga-se, as grandes empresas, elas não se predispõem a ir em PROCON algum, principalmente empresa de telefonia, empresa de TV a cabo ou os próprios bancos. Não vão em PROCON. Então eu digo para essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que é perda de tempo ela ir em PROCON para lutar contra essas grandes empresas. O que ela deve fazer? Ir direto com o seu número, protocolo de atendimento do serviço de atendimento ao consumidor desse fornecedor e direto ao juizado especial, lutar na justiça para resolver o seu problema. Quando você fala em justiça e brigar na justiça, aquela pessoa com menos recursos, a pessoa mais simples, ela não sabe como fazer. Qual o processo, qual o segmento que ela deve fazer para fazer valer os seus direitos? A própria doutrina que ensina o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas, para os estudantes de direito, ela fala de 2 litigantes. O litigante que é aquele habitual, que são essas grandes empresas, e tem o litigante eventual, que é o cidadão simples, o cidadão que não sabe como buscar os seus direitos. Como ele deve fazer? Primeiramente, a pessoa não pode ter medo de buscar os seus direitos. A pessoa ela tem que entender que o juizado especial civil, ele foi criado justamente para atender essa necessidade. E é um dever, tanto do juiz, quanto de todos os prestadores desse serviço público, na justiça especial, justiça gratuita, estão lá para atender esta pessoa. Então ela deve levar lá, sim, as suas reclamações no juizado especial mais próximo de sua casa e pedir, caso ela não tenha um advogado. Como é que ela faz se a ação dela, o pleito dela, é com menos de 20 salários mínimos?
então ela pode ir diretamente à Defensoria Pública e solicitar que entre com ação contra essa empresa. Deputado, o Código de Defesa do Consumidor está completando 18 anos e, com isso, um aumento de queixas e reclamações ao PROCON, que, se não forem resolvidos nesse órgão, passam para a esfera judiciária, né? Passam para a Justiça. Mas o que falta aos juizados especiais para conseguirem ser mais rápidos, mais céleres na resolução de alguns processos? O grande problema que existe nos juizados especiais, na Justiça que nós vemos gratuita, é justamente o fato de grandes empresas que elas não estão nem aí para o judiciário, não estão nem aí para o consumidor. Diga-se de passagem, volto a enfatizar, empresas de telefonia, serviço de TV por assinatura, as próprias instituições bancárias, serviços públicos essenciais, eles não estão nem aí. Então a forma que tem de diminuir essa quantidade de ações é que o judiciário, em suas sentenças, dê a punição, a sentença de forma bem contundente, que represente àquela empresa justamente um prejuízo. Multas mais rigorosas, mais pesadas. Para que elas pensem duas vezes, ao invés de mandar o consumidor buscar os seus direitos na justiça. É isso que eles estão fazendo. Por isso que a justiça ela fica abarrotada. Porque esses litigantes habituais, eles não estão nem aí se importando com o que vai ser decidido, porque não atinge a eles em nada. Deputado, vou mostrar aqui o livro Consumidor, Consulte Seus Direitos. Quem quiser receber este livro sobre os direitos do consumidor, o que precisa fazer? A pessoa deve escrever para o e-mail que está na tela, que é consumidor@viniciuscarvalho.com, colocar apenas o endereço dela, o nome completo, o endereço completo, que nós enviaremos para ela gratuitamente para qualquer lugar do nosso país. Deputado Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos torcer para que mais pessoas estejam buscando os seus direitos junto aí aos órgãos responsáveis. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no Record News Brasil, que termina aqui. Obrigado pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.